Olá, meus caros. No vídeo anterior, nós acabamos com o conceito, com os requisitos, com as características do nome. Agora eu quero tratar com vocês das hipóteses de retificação do prenome e do sobrenome. Vamos lá, vamos iniciar. Em regra, o prenome é imutável, não se muda, não se pode admitir a mudança do prenome. Esta é a regra. Porém, nós temos algumas exceções trazidas pela Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Eu vou fazer com vocês aqui a leitura dos dispositivos. Dispositivos estes que são autoexplicativos. Nós vamos começar pelo dispositivo 109, o artigo 109 da referida lei, que é uma exceção que tem a seguinte redação. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil requererá em petição fundamentada, instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juízo ordene ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Então percebam por esta redação que esse dispositivo traz que se instalará um procedimento a fim de que o nome possa ser retificado. Meus caros, e ato contínuo, o próprio dispositivo do artigo 110 traz a seguinte redação. Então perceba, pelo artigo 109 instala-se um procedimento. Então nós vimos aqui como é que é feito esse procedimento. Agora nós vamos dar continuidade e nós vamos ver que na hipótese de erro gráfico, ou seja, na escrita, na hora de escrever errado, ao invés de Z, colocar o S, né, e vice-versa. Vejam, nessas hipóteses de erros gráficos, é possível também a alteração do nome, conforme diz o artigo 110 da referida lei. Os erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro do próprio cartório, onde se encontrar o assentamento, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ao procurador, independentemente de pagamento de selos e taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público. Então, o prenome ele poderá ser alterado em razão do erro gráfico e também em razão lá do artigo 58 que nós já vimos, que é na hipótese de mudança em razão de um apelido notório. Vamos fazer a leitura aqui também do artigo 58 da Lei de Registros Públicos. Eu vou continuar, eu quero falar também do parágrafo único. Já vou aqui adiantar sobre o que ele trata. O parágrafo único se trata da possibilidade de alteração do prenome nos casos em que a pessoa colabora para uma investigação de um crime, né? A pessoa ela tem informações que podem levar à apuração do crime e resolve colaborar, resolve dizer. Neste instante, ela, dependendo da gravidade do crime, das ameaças que poderão sobrevir, ela poderá muito bem alterar o seu prenome, a fim de que não seja encontrada pelos demais membros de uma facção, de uma quadrilha, e que possam vir a trazer alguma ameaça ou algum prejuízo a ela. Vamos à leitura, portanto, desses dispositivos, desse artigo 58 do parágrafo único. Olha lá. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos e notórios. Bom, isso aqui nós já vimos. O parágrafo único continua. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça, decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente, ouvindo o Ministério Público. Então percebam que o prenome, em regra, ele não é alterado, mas vocês já viram aqui duas hipóteses que estão no artigo 58 e uma hipótese que está lá no artigo 110. A hipótese de erro gráfico, a hipótese do apelido público, a hipótese da colaboração. Ainda, meus caros, temos uma outra exceção, que se trata do prenome de uso. Prenome de uso por quê? É uma criação jurisprudencial. É quando o sujeito ele tem um prenome registrado. No entanto, as pessoas não conhecem por aquele prenome, conhecem por outro nome, por outro prenome. Pois é, aquele que está no registro é desconhecido, as pessoas não conhecem aquela pessoa por aquele nome. Logo, a jurisprudência autoriza que em casos em que o prenome de uso é tal a sua notoriedade, ele poderá substituir o prenome que está lá no assentamento, lá no registro civil daquela pessoa. Vamos aqui elucidar um exemplo para que vocês possam perceber a alteração do prenome em razão de um prenome de uso. Imagine uma pessoa que nasce e ao nascer recebe um nome de Luzia, por exemplo.
Passado algum tempo, a Luzia passa a ser chamada por toda a sua parentela de Lourdes. E Lourdes para cá, Lourdes para lá, ela cresce e é a Lourdes, ela casa, todo mundo conhece ela por Lourdes, e Lourdes ela cresce, tem filhos, e todo mundo identifica como Lourdes, ela propriamente se identifica como Lourdes. Veja, ela poderia muito bem alterar o seu prenome de Luzia para Lourdes. E este caso prático que eu estou narrando para vocês é de conhecimento meu, a mãe de um amigo meu. Eu, inclusive, fui saber que o nome dela era Luzia depois de muitos anos que nós já tínhamos amizade. Uma outra hipótese de alteração do prenome reside lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 47, no parágrafo 5º, que eu quero fazer a leitura com vocês. Olha lá o que diz. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Então vejam, por esse dispositivo, que haverá a modificação do prenome se qualquer um deles assim o requerer. E um último caso de alteração do prenome é quando nós temos uma pessoa com nome de estrangeiro e este nome é de difícil pronúncia e ainda a pessoa se constrange toda vez que vai se pronunciar o seu nome. Nestes casos, também será possível a alteração do seu prenome. Então agora vamos conhecer processualmente como funciona o fundamento para a retificação do nome, que está lá na própria Lei 6.563, nos artigos 56 e 57. Bora lá fazer a leitura. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. O artigo 57 ainda nos diz assim: a alteração posterior de nome somente por exceção e motivadamente após audiência do Ministério Público será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Então percebam, alguma daquelas hipóteses que nós vimos. Se o sujeito quiser tomar a atitude um ano após completar a maioridade, ou seja, até os 19 anos, ele pode se valer indo até o oficial e pedir lá a alteração do seu registro, conforme nós vimos no artigo 56. Passado este prazo, ele deverá se valer, então, de um pedido através de um procedimento judicial e o Ministério Público também será ouvido. E após uma audiência, aí sim, por decisão judicial, poderá se haver esta modificação. E o sobrenome? Também poderá ser retificado? Sim, poderá. É uma medida excepcionalíssima. E uma medida excepcionalíssima conferida, sobretudo, pela jurisprudência, pela construção jurisprudencial que se deu ao longo dos anos. Pois, conforme já ficou claro para vocês, o nome nada mais é do que a projeção da própria pessoa. A proteção do nome de alguém significa a proteção da pessoa. É proteção, sobretudo, da dignidade dessa pessoa. Lembram-se do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o eixo fundamental do nosso ordenamento pátrio. E aí nós temos lá no artigo 57, no parágrafo 8º, uma possibilidade que veio estampada da seguinte forma: o enteado ou enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos parágrafos 2º e 7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja verbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Quero observar com vocês aí, entre parênteses, escrito, olha, incluído pela Lei 11.924 de 2009. Percebo então que isso é uma alteração legislativa recente, fruto exatamente das reiteradas decisões judiciais que garantem às pessoas a alteração do seu sobrenome, justamente para que a sua dignidade não seja maculada, não seja violada e que ela projete com felicidade, com harmonia para dentro da nossa sociedade. Veja que é possível também fazer a retirada do sobrenome do pai que abandonou o filho, e também fazer a inclusão do nome do padrasto e da madrasta, conforme nós acabamos de ver. A modificação de sobrenome também é possível em outras hipóteses. No casamento, é possível que um cônjuge adote o sobrenome do outro e incorpore seu nome.
Também é possível no divórcio, quando há dissolução do matrimônio, é possível que o cônjuge passe a usar o nome de solteiro e altere o nome que até então estava sendo utilizado. Também é possível que haja a alteração deste nome, do sobrenome, após o matrimônio, mesmo que não tenha o divórcio. Aí será necessário uma ação de retificação do nome lá junto ao registro civil. E por fim, a jurisprudência garante também a possibilidade de se modificar o nome em razão da transexualidade. E com isso nós fechamos este assunto, o nome. Já falamos do conceito, características, possibilidades de alteração, modificação da sua natureza jurídica. Acabou. Vamos, nos nossos próximos vídeos, tratar ainda do Estado, falar também de domicílio e fechando a individualização da pessoa natural. Eu espero que você tenha gostado. Poste aí o seu comentário, deixe sua dúvida, faça sua crítica, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber diretamente no seu e-mail quando eu coloco um vídeo aqui e estou aqui para eventuais dúvidas que se fizerem necessárias ser esclarecidas. Até mais, até logo, nos vemos no próximo vídeo.